Ok, mais um exercício de programação de computadores em C++ sobre if else. Dada a atual crise hídrica do país, as pessoas começaram a construir reservatórios para armazenar água em suas propriedades. Faça um programa em C++ que auxilie os utilizadores do reservatório a controlarem seu consumo, obtendo o teclado as dimensões de um reservatório, altura, largura e comprimento, e o consumo médio diário dos utilizadores do reservatório. Assuma que o reservatório esteja cheio e tenha formato cúbico, informe a capacidade total do reservatório em litros e a autonomia do reservatório em dias. A classificação do consumo de acordo com a quantidade de dias de autonomia. Consumo elevado se a autonomia for menor que 2 dias. Consumo moderado se a autonomia estiver entre 2 e 7 dias. E o consumo reduzido se a autonomia for maior que 7 dias. Então aqui a gente tem dois exemplos de execução. A altura, que o usuário digitou que é 100 centímetros, a largura também 100, o comprimento também 100, enquanto o consumo médio diário foi de 400 litros por dia. A capacidade do reservatório é de 1000 litros, então o cálculo da capacidade a gente vai fazer a multiplicação da altura vezes a largura vezes o comprimento, tudo isso dividido por 1000, vai dar a capacidade do reservatório, enquanto a autonomia vai ser a capacidade do reservatório divididos pelo consumo médio diário, que foi informado aqui pelo usuário. E através dessa autonomia a gente verifica se é o consumo moderado, elevado ou reduzido. Então vamos começar. Aqui eu vou usar o compilador CodeBlocks. Já coloquei o float, altura, largura, comprimento, consumo médio, capacidade do reservatório e autonomia. Aqui eu já coloquei as informações que irão aparecer para o usuário, para ele digitar a altura, a largura e o comprimento. Então, Cout é a altura do reservatório, sem altura, Cout a largura, Cout o comprimento, sem o comprimento e o consumo médio. Agora a gente vai começar os cálculos. O primeiro cálculo vai ser a capacidade do reservatório, que vai ser igual a multiplicação da altura pela largura e pelo comprimento. Tudo isso dividido por 1000, ponto e vírgula. Cout, daí a gente vai colocar a mensagem que irá aparecer para o usuário, que vai ser de capacidade do reservatório. Em diário. O outro cálculo vai ser da autonomia. Então, para calcular a autonomia, a gente vai colocar autonomia igual a capacidade divididos pelo consumo médio, que foi informado pelo usuário. Ok, então a gente já fez o primeiro cálculo, que vamos informar para o usuário, e depois a autonomia. Então, tem que colocar mais um Cout aqui. Autonomia reservatório. E agora a gente vai ter que verificar, através da autonomia do reservatório, se é consumo moderado, elevado ou reduzido. Então, a gente vai ter que colocar o if. If, se a autonomia for menor ou igual a 2, a gente vai colocar um Cout, consumo, então menor que 2 dias, aliás, é só menor, o igual não, então é menor que 2 dias, então vai ser consumo elevado. Else if, se a autonomia for maior ou igual que 2 and ou e a autonomia for menor que 7, menor que 7, então a gente vai colocar
um SEALT que vai ser de consumo moderado. É isso? É, consumo moderado. E se não entrar em nenhuma dessas, a autonomia for maior ou igual a 7, então ele vai ser consumo reduzido. Ok, vamos rodar para ver se tudo está indo corretamente, como a gente espera. Então, vamos digitar os valores que estão aqui. 100 para a altura, 100 para a largura, 100 para o comprimento, 400 para o consumo médio. Capacidade do reservatório foi de 1000, a autonomia foi de 2,5 e o consumo foi moderado. Agora vamos colocar para rodar o outro exemplo de execução que está aqui embaixo. Então aqui 50 para a altura, 100 para a largura, 150 para o comprimento, consumo médio foi de 400, então apareceu aqui a capacidade foi de 750, a autonomia foi de 1000,875 e o consumo foi elevado. Então está rodando corretamente esse exercício.